Namastê a cada um de vocês, como é que vocês estão? Tudo bem? Antes de mais nada, se inscreva no canal, curta, compartilha para quem precisa de ajuda, comenta, diz aí se você está sendo ajudado, eu quero saber. Compartilha para quem precisa de ajuda ou quer entender mais sobre espiritualidade metafísica. Pode me seguir nas redes sociais, @espiritualidade metafísica e também @Thiago Ambrosio Oficial, tudo junto, Thiago sem H, Ambrosio com S, é meu Instagram pessoal. Pode curtir minhas tirinhas, tem nada a ver com espiritualidade, embora alegria e humor é espiritual. É o @Juan Ferradura, a Gaivota Cowboy de Búzios, minhas tirinhas que eu faço. Se quiser apoiar meu trabalho de cartunista, embora aí já tenha quase um ano que eu não tô lançando nada. Mas eu sempre boto aqui @Juan Ferradura, tudo junto, Juan Juan. Pode seguir também a Casa de Caridade Gauísa, que é o terreiro mediúnico que eu faço parte. Enfim, procura no Instagram aí. Um abraço para os médiuns que me assistem, a Dil Noa, Ana Cláudia, um abraço, beijo. E, gente, tudo que eu falar é minha responsabilidade, meus estudos, minhas experiências. A casa não tem nada com isso, tá bom? Gente, antes de começar o vídeo, eu queria pedir desculpas, que no vídeo do Divaldo Franco eu falei que ele tinha estudado até a 4ª série. Errei, tá? Eu confundi. Não, ele estudou sim. Ele passou dessa fase, tá bom? Peço perdão. Gente, eu tô fazendo esse vídeo porque eu lembro que quando eu fiz a série sobre Umbanda, eu respondi a pergunta: Umbanda faz sacrifício animal? Né? E eu expliquei tudo. Vê esse vídeo para completar esse, né? Porque eu não vou responder essa pergunta agora. Mas teve uma questão que eu esqueci de falar no vídeo, que é: por que se faz, em algumas religiões, por que se faz sacrifício animal? Algumas coisas eu vou retomar do outro vídeo, sim, mas eu não respondi essa pergunta, porque eu tava conversando com outros médiums sobre esse assunto, e eu falei, caraca, eu não expliquei isso. Eu só apenas falei contra o preconceito disso, expliquei se a Umbanda faz, se não faz, mas eu não expliquei o porquê que se faz. Eu vou ser sincero, eu não sou um cara que eu sou o entendido de usos de materiais para questões espirituais. Não me pergunte, mel usa pra quê? Não me pergunte, eu entendo de questões mais gerais espirituais, né? Se é que eu entendo também, né? Porque o que eu sei é 0,00001% e sempre será assim, porque o universo é infinito, a vida é eterna. Então, assim, não me pergunte trabalhos. Agora, tem guia que entende disso, tem guia que usa questões materiais para trabalhos, porque sim, tudo é energia. Você é energia. Se você não sabe, pode voltar até no primeiro vídeo desse canal, nos primeiros vídeos, que eu falo de lei da atração, que eu falo de como as coisas funcionam, que tudo é energia, aquela coisa toda, né? E, enfim, tudo é energia. Eu sou, você é, essa matéria essas coisas são, tudo é energia. Só que com diferentes graus de condensação. E cada energia tem sua característica. E aí se utiliza sim. Às vezes o espírito ele usa alguma questão material para fazer algum trabalho. É só uma leitura. Ele se utiliza energia. Ele se utiliza uma forma de trabalho. É certo ou errado? No universo, na espiritualidade, eles não pensam nada de que é certo ou errado. Eles respeitam cada um como é. Não existe esse caminho certo ou errado. O que vai fazer bem e o que não vai fazer bem. Aí é do teu critério. Tá fazendo mal a alguém? Exatamente. Mas eu falei assim, na Umbanda não se utiliza, não se prega o sacrifício animal. Existem algumas umbandas, a Umbanda propriamente dita não tem isso, mas existem algumas umbandas, Umbanda Omolocô, né, que é uma Umbanda que ainda está saindo do candomblé, aquela coisa. Não existe melhor ou pior, são trabalhos diferentes. Utiliza da energia animal, do sacrifício. Mas, Thiago, é ruim por isso? É ruim? Não. Não quer dizer que é ruim.
E eu vou retomar um pouco do outro vídeo. A gente tem muito pensamento cristão europeu, né? Tem que ser assim, tem que ser assado, esse é o modelo, esse é o molde. Não existe uma verdade absoluta. Não existe. Não existe. Se você acha que existe, você é um fanático. Não existe. Aliás, o que mais tem na internet é gente prepotente, arrogante, dizendo que a fé dela é o principal, é o ideal. Olha, não. Existem várias formas. A espiritualidade ela é muito ampla. Então, assim, são formas de trabalho. Não queira que alguém que veio da África, alguém de raiz afro-brasileira, pense igual a um europeu. Podem até ter alguma coisa em comum, de alguma coisa de pensamento, sei lá, mas são concepções completamente diferentes. É ruim por isso? Claro que não. Claro que não. Isso depende do templo, gente. Tem templo que é sério, tem templo que não é sério. Tem igreja aí que não é séria. Seja católica, seja evangélica. Tem terreiro aí que também não é sério. Porque, gente, são humanos. E tem coisa, e erros são humanos. E tem pessoas que se infiltram nas religiões para fazer besteira, ou porque acham que estão no meio lá e tá tudo certo. Mas a Umbanda em si, ela não usa do sacrifício animal. Pode ser que tenha terreiro que também não use, mas vá fazer alguma firmeza que se utilize disso. E existe um porquê. Mas, Tiago, por que existe o sacrifício animal? Pode ser para maldade? Pode. Existe isso. Meu filho, no mundo tem de tudo. Tiago, você é a favor do sacrifício animal em trabalhos? Cara, eu antigamente eu era bem relutante. Eu chegava até a ser meio inconveniente falar com gente do candomblé e falar assim, olha, eu respeito o candomblé, acho muito bonito, muita coisa, mas olha, desculpa, eu não concordo com essa coisa. Cara, Thiago, por que caralho? Desculpa, por que caralho? Por que você fala isso? Pra quê? Serve de quê? O que tu tem a ver com isso? É minha ignorância. Eu não sabia, mas eu até hoje eu não gosto não concordo não. Mas eu hoje em dia entendo. E eu tenho carinho e respeito por toda a religião de luz. Também tenho críticas a todas, inclusive a minha. E eu tenho carinho e respeito pelo candomblé. O candomblé usa isso. Mas, gente, se algum candomblecista estiver aí me assistindo, ver que eu tô falando alguma besteira de alguma coisa, eu vou evitar falar porque eu não conheço muito, não sou candomblecista, qualquer coisa me avisa, tá, gente? Eu não sou aberto aqui, né? É democracia, né? Então, pode falar, claro, a gente tá aí junto para aprender. Mas existe gente que... Existe espírito que não vai fazer trabalho sério usando sangue. É um dos motivos que eu fico meio assim, né? Tem espírito que não. Às vezes o cara... Gente, espírito desencarnado é espírito que teve já encarnado. O cara amava carne, era viciado em carne, gostava de carne, comer carne, sente falta disso. Precisa daquela energia densa, da carne daqui. Precisa do sangue. Precisa daquela energia, puxar aquela energia para levar pro umbral, para poder se alimentar daquilo. Aí ele vem aqui e faz assim, olha, eu faço o trabalho para tu, te ajudo no que você quiser, mas em troca aí eu quero mata uma galinha aí que eu faço trabalho, vamos fazer essa troca aí. Só que aí a coisa não é boa, né? Você tá dando abertura pro vampirismo, esse é um risco. O uso de sangue pode abrir abertura pro vampirismo. E aí o cara se utiliza daquilo porque ele precisa daquilo pro vício dele ou para as questões materiais dele. E ele faz essa troca e aí ele vai e faz alguma besteira em troca disso. Ah, te ajudei, mas também vou fazer mal. Eu quero que você me aclame. Eu sou Exu. O cara fala que é Exu. E nem é.
Ele só usa do nome. Aliás, se você não entende nada de Exu, eu fiz um vídeo sobre isso. Exus, de verdade, são maravilhosos. São maravilhosos. Já te ajudaram muito, tu nem sabe. Aí o cara faz isso. Tem de tudo, meu filho, tem de tudo. Então, Thiago, o cara que usa do sacrifício animal para trabalho, esse cara é ruim, ele faz maldade. Tanto o cara que tá fazendo quanto o espírito. Não necessariamente. Não necessariamente, porque tudo aqui é energia. Então, às vezes, o cara vai utilizar aquela energia porque ele precisa de uma energia mais densa para fazer um trabalho até pro bem. Isso é um espírito bem intencionado. Ele não está pensando com um pensamento cristão europeu, ele está pensando com outro pensamento. E aí ele se utiliza daquilo ali. Cara, eu quero ter um axé em torno do meu congá no terreiro. Um axé em torno do meu altar. Eu vou botar o sangue de galinha no entorno. Que aquilo protege o terreiro. Que ele está querendo se utilizar da energia mais densa. E o sangue tem uma energia densa. É uma energia de vida. A água também tem energia de vida. Mas às vezes precisa de algo mais forte, denso. E o cara, ele se utiliza daquela energia para fazer uma firmeza no altar dele. Ele consegue? Consegue. Cara bem intencionado. Thiago bem intencionado matando um animal. Já vou chegar nessa parte. Mas ele usa aquilo ali. Aquela energia densa cria um campo que protege, dependendo da forma que você vai usar. Aí eu não sei também como é, eu não entendo muito disso. Eles entendem, eu não. E aí eu tenho que me resguardar minha ignorância. Eu posso não concordar, mas eu entendo que existem trabalhos e trabalhos, e tem trabalho que dá pra fazer isso. Como é feito eu já não sei, porque não é minha parte. Como você reconhece um espírito que é bem intencionado ou mal intencionado? Você vai reconhecer na mensagem, na palavra. Se ele vai pedir que você fique venerando ele. Se ele vai ficar dizendo assim, eu vou botar pra quebrar com você. Cara, você vai ver na mensagem, na palavra, na energia. É ali que você vê. A casa que faz isso, você também vai ver. Como as pessoas agem lá dentro. É ali que você vê. Não é o teu pensamento de, eu sou contra. Não, aí você é contra, tudo bem. É um direito teu. Mas não é ali que você vai ver. Você vai ver na mensagem, na postura. E não é postura tipo se o cara fala gíria. Não, porque às vezes o Exu fala gíria, ele é mais direto, ele é mais grosseiro. Mas ele te respeita e ele tem humildade. E ele trabalha pro bem. Aliás, cara, eu nem ia fazer isso. Deixa eu pegar a Bíblia aqui, que tem uma passagem muito interessante da Bíblia, que eu acho que vale a pena falar. Que falaram assim, Jesus trabalha para Beelzebul, trabalha para o mal, né? Que ele fala aqui, está em Mateus capítulo 12, se eu não me engano, eu anoto tudo porque... aqui, ó, capítulo 12, versículos 33 a 35. Olha só o que Jesus fala aqui. Capítulo 12, ó, versículos 33 a 35. Na verdade, seria legal ler do versículo 22 a 37. Eu vou ler isso tudo, tá? Jesus e Beelzebul. Então trouxeram-lhe um possuído por um demônio cego e mudo, e ele o curou, de tal modo que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão espantada dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este indivíduo não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Cara, os caras acusando Jesus, dizendo que ele faz aquilo em nome de Beelzebul. Ele tira demônios por Beelzebul, que também é o demônio. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo
é desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Ele está falando assim, cara, como é que o diabo está trabalhando contra o diabo? Se utilizando dele mesmo? Cara, vai fazer o bem, mas ele está indo contra ele mesmo. Que cidade resiste dividida? Como é que o diabo trabalha assim? Pô, pelo amor de Deus, né? Não faz sentido. E aí, e se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsa então vossos filhos? Portanto, eles serão os vossos juízes, né? Pô, se eu expulso por Beelzebul, você no seu templo está expulsando por quem? Então vocês mesmo têm que se julgar, é isso que Jesus está falando. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. Né? Se está sendo... Olha, se tu está expulsando demônio, né, pelo reino de Deus, eu estou expulsando da minha... olha só isso. Ele está falando, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. Ou seja, cara, eu expulso os demônios e você também. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o Espírito de Deus também está expulsando por aí, e vice-versa. A gente está junto expulsando, cada um da sua forma. Cada um da sua forma. Galera, não importa a religião, o importante é o bem. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e furtar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo, e então roubará a sua casa? Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Portanto, eu vos digo, toda espécie de pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Enfim, gente, ele fala isso tudo aqui. Só que tem uma coisa que é muito interessante que ele fala, do versículo 33 a 35. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque a árvore é conhecida por seu fruto. Cara, como é que você vai produzir fruto bom sendo uma árvore ruim? Ó, geração de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Se está em abundância no seu coração, da boca vai sair. O homem bom traz boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro traz coisas más. Então, gente, olha só, tem várias formas de expulsar Beelzebul, vamos usar a linguagem bíblica. Agora, o demônio não vai trabalhar contra ele mesmo, usando uma linguagem bíblica. Mas, Tiago, a Bíblia não fala nada de matar animal em culto. Fala assim, se você é daqueles caras que fica seguindo o Antigo Testamento, que tem cara que adora, embora no cristianismo o Novo Testamento é o principal, o Antigo Testamento ali só está mostrando o que era, como era antes. Cara, mas se você gosta de usar o Antigo Testamento como ideal aí, em Levítico está falando, aliás, no Antigo Testamento em si está falando de sacrifício animal em ritos. Antigamente no judaísmo tinha. Fala de matar animal em culto e jogar sangue em torno do altar. Então, cara, a Bíblia fala muita coisa, até coisas divergentes. Mas você pega o que você quer. A verdade é essa, né? Você pega o que te convém, porque no mesmo lugar que tá falando para sacrifício animal, fala que o cara não pode ser homossexual, mas você pega isso, mas o sacrifício animal já não pode. Jesus multiplicou os peixes. Jesus comia carne. Aliás, vamos falar de espíritos evoluídos, Chico Xavier comia carne. Isso não tem nada a ver com evolução. Exatamente. Quer dizer, até às vezes tem, mas não é porque você é vegano que você é mais evoluído. Às vezes tu é um chato. Às vezes tu pode ser um psicopata vegano, e aí? Tu é mais evoluído por isso? Então, cara, existe sim um trabalho voltado para o bem, que se utiliza daquele sacrifício animal. Agora, espero chegar até o final do vídeo para você entender. Ah, mas é maldade, a questão de matar um animal e tal. Cara, é energia, eu posso não concordar, eu juro, eu não concordo, mas eu entendo e respeito. Aquela energia é muito forte. E realmente, se você souber manejar aquilo ali, trabalhar bem, você cria um campo de proteção muito grande com aquela energia densa. Às vezes tem uma casa de umbanda que não se utiliza de morte de animal.
Às vezes ela não se utiliza, não é do fundamento dela, ela não usa em cultos. Mas vem um Exu bom e fala assim pro dirigente e pro guia que defende a casa e fala assim, olha só, tem muito médium nessa casa, muito médium, e ela vai precisar de uma força muito grande para proteger, porque o obsessor vai atrás desses caras para atrapalhar. E aí, como é que a gente faz? Olha, eu vou te falar uma coisa. Vamos usar um sangue de galinha aí? Que vai fazer uma firmeza para essa casa. Vai fazer firmeza para aqueles médiums ali. Tem médium que é muito atacado aí, vai precisar. Você concorda? Aí o dirigente às vezes concorda. O espírito que coordena aquilo ali, ele vai aceitar. Porque ele vai respeitar, não tem certo ou errado. Ele vai entender, ele vai respeitar o caminho, ele vai confiar naquilo ali, ele vai permitir, ele vai entender, ele entende. E aí o trabalho é feito pro bem. Às vezes é só para fazer firmeza ali e acabou. Tiago, é um absurdo. Esses Exu não são bons, não. A verdade é que Exu não é hipócrita. E às vezes você é um hipócrita. Você tá aí criticando, eu tô criticando. Eu como carne, eu adoro uma churrascaria. Aí você tá criticando o cara que faz o trabalho para sacrifício, com sacrifício animal, e você come carne. Se tu é vegano, eu nem vou falar muito, não. A não ser que você... Se tu é um vegano chato, cara, olha, nem vou falar. Ainda prefiro um cara que faz isso num culto do que um vegano chato. Mas aí você vai lá e você come a carne, você compra de uma empresa que matou em larga escala, desmatou uma floresta para botar um pasto, poluindo o ambiente, matando em larga escala o boi, cheio de química, no maior terror, fazendo o maior terror com o boi, dando paulada, sei lá o que for, com aquela energia terrível de sofrimento e você botando para dentro. Botando química pra dentro. Uma carne que nem é tão saudável assim. Cara, matada no mau trato com um monte de gente. E tu tá reclamando de um terreiro que pega uma galinhazinha, faz um corte sem sofrimento, no lugar certo pra a galinha não sofrer. Utiliza aquele sangue, limpa a carne e doa. Ou às vezes se alimenta dela. E é uma carne mais saudável do que a que você come, que tem muito mais sofrimento. Tu é um hipócrita. Eu não sou a favor em ritos, mas seria muita hipocrisia. Vamos parar com isso. Exu não tem essa hipocrisia, não. Exu, se tu falar, ele vai falar assim, vem cá, você não tá a favor, mas você não come carne não, filho? Você não come carne não? Filho, não, nem assim. Você não come carne não? Tu é hipócrita. Eu não tenho hipocrisia não, resolve isso aí, ó. Dá uma galinha aí, faz o corte certo. Eu vou falar como o Exu pensa. Ele sabe que a vida é eterna. A gente tem um pensamento aqui no plano terreno de que tadinha da galinha matou. Matou a galinha. Ela sofreu. Primeiro, eles fazem o corte certo para ela não sofrer. Com todo bom tratamento. Eu não quero que sofra. Ah, mas você está restringindo a liberdade da galinha. A vida é eterna. A galinha existe. Ela não pensa. Eu existo. Não, ela existe. Ela não pensa, eu nasci, eu morri. Não. Pensando em vida eterna, o Exu sabe disso. Ela não pensa, ih, morri, meu Deus, deixei meus familiares, deixei minhas... Não, ela nem sente, ela... tô aqui viva, vou continuar. É assim que ela pensa, e o Exu sabe disso. A galinha não tem a consciência de um cachorro, da gente, que vai dar trabalho realmente. Ih, cortou nossa liberdade, meu Deus, deixei meu emprego, deixei minha família, meu Deus, vou sofrer aqui. Eu tenho esse raciocínio todo, pô, morri. Eu sei o que é morte, eu sei o que é nascimento. A galinha não sabe disso. Ela existe. Ela simplesmente vai lá, nem sofreu. O problema não é o sofrimento que ela ia passar. Não, ela não sofreu, ela sofreu um quarto. E aí aconteceu um negócio, tô vivendo. Pum, 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 andei. É isso que o Exu pensa. Então ele pensa assim, cara, não tem hipocrisia não. Eu resolvo isso. Você quer que eu resolva? Tem uma galinha. Não é todo Exu que faz isso, mas tem Exu que faz. E aí você vai numa casa que às vezes nem utiliza isso do fundamento, mas tem uma firmeza tão grande e está usando isso, e está protegendo muita gente.
Então, gente, vamos parar de hipocrisia, tá? Porque existem trabalhos e trabalhos. Você pode não concordar, mas vamos respeitar. Tá certo? Gente, eu acho que eu já falei demais. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo tem. Tempo bom. Se eu lembrar mais coisa, eu boto em outro vídeo. Porque às vezes eu esqueço o que eu ia falar, às vezes tem muito assunto pra falar. Mas é isso, né, gente? Vamos respeitar e entender que você não é o dono da verdade. Você não é o dono da verdade. A gente não sabe nada. Vamos respeitar. A Bíblia está falando ali de sacrifício animal no Antigo Testamento. Não vem com essa ideia, não. De, na Bíblia, na Bíblia, na Bíblia, na Bíblia. Não vem, não. Pegou o que convém, né? E às vezes o preconceito não é por conta de Bíblia, mas às vezes por uma questão de cor. Porque o preconceito contra as religiões afro-brasileiras, elas surgem do racismo. Mesmo que você não saiba. Tá bom? Respeite. Você pode não concordar. Você pode não achar... Você pode achar que pode dar vazão a vampirismo, pode ser estranho, posso não achar legal, mas... Você pode não concordar, mas respeita. Não se apega a isso. Lembra o que Jesus falou na Bíblia. Vê os frutos daquela árvore. Qual é a mensagem que tem naquele terreiro? Busca conhecer, não sai criticando, não. Ninguém é obrigado a entender da forma que você entende. Aí você fala isso, vai ver rodeio com um boi com o saco apertado lá. Vamos parar com a hipocrisia. Exu não tem hipocrisia. Ele é direto e reto. Beleza? Você pode estar financiando coisas muito piores por aí. Pode. Aliás, o que mais tem no mundo é hipocrisia, né? Vamos combinar. Pode estar financiando coisa que está fazendo muita coisa aí. E me inclua nisso. Me inclua nisso. Porque a gente aqui é tudo igual. Plano terreno, ciclo reencarnatório, beleza? Gente, se eu lembrar mais coisa, eu boto em outro vídeo. Igual eu falei do Divaldo Franco aí no início, que eu falei, gente, esqueci, olha só, vamos corrigir essa informação. Faz parte, beleza? Gente, paz e amor, axé. Seja livre, seja você. Namastê. Tenha uma linda e orgástica semana repleta de tesão, axé, enfim. E respeitando as religiões. Vamos conhecer que a gente aprende uma com a outra. Todas se completam, beleza? Até a próxima.